Na sexta-feira passada, dia 11 de novembro, os comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica assinaram uma nota conjunta pela primeira vez desde 1987. Embora fazendo ressalvas indiretas ao bloqueio das estradas, o documento legitima as manifestações bolsonaristas diante dos quartéis, considerando-as democráticas e sinaliza um papel tutelar das Forças Armadas sobre o Estado. As reações das forças que compõem o futuro governo, contudo, foram mornas. Eu arrisco dizer, frouxas até. Na opinião de vocês, há uma questão militar relevante a ser resolvida a partir do dia 1º de janeiro, ou as abóboras irão se ajeitar no balanço da carroça? Com a palavra, Juliane Furno. Eu confesso que eu fiquei um pouco incomodada. Acho que essa pergunta já apareceu aqui no programa lá no início, eu até apontei que eu não sou uma estudiosa dessa questão, então estou me aventurando aqui a dar uma opinião bem leiga, mas com base na história pregressa brasileira e com base talvez em quem viu um filme que eu acho que muita gente aqui assistiu recentemente, está sendo um sucesso, quem não viu assista, o 1985, né, o filme argentino, dá uma sensação particularmente ruim, assim, né, olhando aqui a experiência dos nossos irmãos latino-americanos, a forma como historicamente a gente tem lidado, né, ou não lidado de forma suficientemente corajosa com a atitude dos militares e incorrido frequentemente em tutelas, né, ou de forma do exercício direto do poder pelos militares, ou agora de forma indireta ou até diretamente através de um governo de caráter civil. Eu acho muito complicado e eu acho que dessa vez a gente não poderia, não deveria, não deverá empurrar outra vez com a barriga e nem ajeitar essas abóboras aí num bem bolado, em que um grande acordo ocasiona que ninguém saia aí muito prejudicado. Eu acho que é muito grave, tem sido muito grave desde o governo Bolsonaro, a forma com que os militares da ativa têm se inserido no governo, com que militares têm sido, inclusive, denunciados, né, com apurações na CPI, particularmente em escândalos de corrupção, a forma com que os militares têm se manifestado fazendo um certo tipo de assédio, como fizeram com o Omar Aziz no Senado durante a CPI da Covid, e agora, particularmente, né, essa forma ousada, e se existe uma ousadia, porque existe um espaço em aberto, com que os militares se manifestaram sobre um assunto da política e um assunto em que envolve abertamente manifestações que toda a imprensa tem lidado como manifestações de caráter golpista, usando essa expressão, e antidemocrática. Eu acho que é necessário, sim, uma ação exemplar do governo, talvez ainda na transição ou pós, né, a tomada da posse, em que pelo menos parte desses militares, se não a sua totalidade, que estão na ativa, passe para a reserva, ou que exista algum tipo de punição, eu nem estou dizendo aqui inventar qualquer coisa, mas que já estejam previstas, inclusive, né, no código ali de conduta, de como podem, né, os cerceamentos de manifestação política por parte dos militares, que tem uma prerrogativa importante no campo da defesa e não da política, para que comece a haver um processo de correção, né, da forma com que os militares na democracia interferem na política e não sofrem nenhuma consequência dos seus atos, principalmente esses de caráter antidemocrático. Eu acho que isso tem que acontecer. Agora, se for me perguntar a minha opinião se vai acontecer, eu diria que eu acho que não vai acontecer pelo lado político e pelas características, talvez, do governo Lula, que são muito mais de harmonia de interesses e não de enfrentamento propriamente dito.